Samuel, capítulo 22. Primeira Samuel, capítulo 22. Samuel, capítulo 22. Amém? Diz assim, a partir do verso 1. 1 Samuel, capítulo 22, verso 1. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E agitou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e era com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gate disse a Davi: Não fiques neste lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Eret. Amém. Pode se assentar em Jesus. Feche os seus olhos por um instante. Santo Deus, eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque mais uma vez nós podemos estar na Tua presença, podemos estar aqui nessa noite em comunhão com o Senhor, com o corpo do Senhor nessa terra. E pedimos ao Senhor, Deus, que mais uma vez nos abençoe através da Tua palavra. Enquanto nós ministramos a Tua palavra, Deus, vai de encontro a cada lar, a cada família. Pai, guarda, livra, protege todo mal. Blinda, meu Pai, esta família, cobre ela com o sangue do Cordeiro. E pedimos ao Senhor, fale conosco, nos abençoe através da Tua palavra, em nome de Jesus. E você diz amém. Amém? Dá mais uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Irmãos, nós lemos aqui um texto, né, onde a Bíblia fala que o rei Davi, ele foge. E na sua fuga, Davi ele entra numa caverna chamada Caverna de Adulão. Caverna de Adulão. Mas o que levou Davi a entrar nessa caverna? O que levou Davi a fugir, a escapar? E de quem ele estava escapando? A Bíblia nos diz que quando o povo de Israel pede para si um rei, eles chegam para Samuel e dizem: olha, nós queremos um rei. A Babilônia tem um rei, a Síria tem um rei, as demais nações têm um rei. Nós também queremos um rei, nós também queremos ter um homem governando sobre nós. Trocando, né, resumindo, essa era o desejo do povo de Israel. Porque aquele povo era governado pelo próprio Deus. A pior coisa que existe na vida de uma pessoa é quando ele dá mais crédito ao homem, ao governo humano,
e se esquece do governo de Deus. Pessoas, principalmente chegando neste ano de eleição, pessoas, depositam toda a sua confiança ali num deputado, num vereador, num governador, num presidente, mas se esquecem que a nossa vida está nas mãos de Deus, que nós temos que confiar no Senhor. A nossa inteira confiança tem que estar no Senhor. E o povo caiu nesse erro. O próprio Deus havia falado para este povo: vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Mas este povo olha para as demais nações, como diz, olha para a grama do vizinho. Olha o perigo de olhar para a grama do vizinho. Quando você olha para a grama do vizinho, você acaba esquecendo de cuidar da sua. Aí é onde surgem os problemas. Não, porque lá na família do fulano não tem quebra-pau, na família do fulano é assim, o filho do Beltrano é assim. Você vai só destruindo a sua família, comparando a sua família, comparando a sua vida com a vida de outras pessoas. Cada um tem a sua história. Cada um tem a sua labuta. Cada um tem a sua dificuldade. Mas se Deus nos deu a nossa vida, é para cuidarmos dela. Não observar a vida do fulano, querer espelhar a nossa vida com a vida do fulano. Bons exemplos devem ser pegos, mas nunca fazer comparações. E foi isso que esse povo fez. Não, mas a Síria tem, nós também queremos. A Babilônia tem, nós também queremos. Aí a Bíblia diz que Samuel vai falar com Deus. Deus, ó, o povo está querendo um rei. E Samuel se entristeceu. Deus fala para Samuel: fica tranquilo. Eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Você é apenas o meu representante, mas quem opera sou eu. Quem faz sou eu, quem guarda sou eu. E o povo pediu, e Deus então atendeu. Deus então manda Samuel ir até a tribo de Benjamim, unge o rei Saul, o primeiro rei de Israel. Saul começa a reinar, mas Saul se esquece da presença de Deus. Saul não se preocupa com a presença de Deus. Saul, ele começa fazendo no começo, aquela empolgação, começa na obediência, começa se desempenhando, mas passa um tempo, o poder começa a subir para a cabeça dele. E assim é uma pessoa. Se você quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela ou tira, que você vai ver quem ela é. A Bíblia diz então que o poder subiu para a cabeça dele. Não, eu sou o rei aqui, quem faz sou eu, e pronto, acabou. A ponto de Deus rejeitar ele para reinar sobre Israel. Então Deus levanta Davi, Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé e ungir da casa de Jessé o novo rei de Israel. Só que Deus, ele respeita princípios. Davi, ele foi ungido a rei, mas ainda não assumiu o trono. Para que ele assumisse o trono, Saul tinha que sair de cena. E foi isso que aconteceu. Só que antes de Saul sair de cena, quando Davi aparece no cenário, Davi começa matando o gigante, dando vitória para Israel. Deus usando Davi para derrubar um gigante, onde todo o exército de Israel fugiu da presença do gigante. Davi foi o único que teve a hombridade, que teve a coragem de saber que Deus estava com ele, de engrandecer o nome do Senhor
que Deus então deu vitória para Davi diante do gigante Golias. E Davi então começa a se destacar em Israel. Começa a ter mais fama do que o próprio rei. E isso incomodou o rei. Saul não era daquelas pessoas que se alegravam com a vitória dos outros. Saul tinha inveja. Saul tinha inveja do sucesso alheio. A Bíblia diz que ele intentou no seu coração tirar a vida de Davi. E por diversas vezes ele tentou contra a vida de Davi. E numa dessas é onde Davi se refugia e vai, antes de Davi entrar nessa caverna, a Bíblia diz que Davi vai até a cidade de Gate, a cidade de onde ele tinha matado um dos gigantes. A Bíblia diz então que quando os homens chegam e vem Davi conversando com o rei de Gate, olha, esse aí é aquele Davi, é aquele que derrubou Golias, é aquele que lutou contra o nosso povo e venceu. A Bíblia diz que Davi guardou aquelas palavras no coração, e Davi começou, meu irmão, minha irmã, ele começou, a Bíblia diz que ele começou a gritar igual um doido, começou a deixar a baba correr, a baba correr na sua barba. Davi se fingiu de louco para não ser morto. O rei Gate, como que se vai matar? Olha, já não basta tanto doido ter nesse lugar, mais um. Então Davi aproveitou a deixa que o rei achou que ele estava doido e ó, perna para quem te quer. E correu, e continuou a sua fuga, e foi parar nessa caverna de Adulão. E caverna nada mais, nada menos é que um buraco. Nada mais, nada menos é que um buraco na cavidade da terra. E Davi se refugia nessa caverna. Só que Davi, para quem olha na situação de Davi entrar para uma caverna, para muitos ali era o ponto final da história de Davi. Que Davi não tinha mais solução devido a tanta perseguição. Só que entenda uma coisa: todo aquele Davi foi perseguido porque ele se destacou. Davi foi perseguido porque ele agradava ao Senhor. Aqui está a causa das perseguições. Quando você começa a agradar a Deus, o inferno não fica satisfeito, o adversário da nossa alma não fica satisfeito. Então, de uma certa forma, ele vai tentar nos parar, vai usar pessoas, vai usar situações para tentar nos desanimar. Tudo isso por causa do chamado. Nós somos chamados por Deus, mas entenda uma coisa: aquele que é chamado, ele tem que preparar as costas. Como diz por aí, preparar o lombo, porque vai vir pedrada, porque vai vir levante, porque vai vir situação adversa. Mas uma coisa é certa: em todas elas o Senhor dará o livramento. Em todas elas o Senhor dará o escape. Em todas elas. A Bíblia diz que Davi, então, nessa fuga, ele entra nessa caverna, num lugar frio, em alguns momentos quente, num lugar escuro. Foi ali que Davi entrou. Então, na ótica humana, Davi estava literalmente
no fundo do poço, num verdadeiro buraco. Esta era a caverna de Adulão. Mas entenda uma coisa: a caverna não é o fim. Você pode repetir comigo: a caverna não é o fim. Nenhuma situação que se levanta, meu irmão, contra as nossas vidas, nós podemos dizer: pronto, é o meu fim. Não. Nós servimos um Deus que tem o poder de transformar as piores situações, as piores tempestades, as piores adversidades, em transformar em milagre, em bênção, para o nome dele ser glorificado. Quem olhava para Davi fugindo, pensa: acabou a história do rei Davi. Vão encontrar Davi e vão trucidar ele. Vão encontrar Davi e vão colocar um ponto final na história de Davi. Mas a Bíblia diz que Davi então entra nessa caverna. E Davi fez daquela caverna um lugar de refúgio. Antes de entrar na caverna, por que Davi fez daquela caverna um lugar de refúgio? Porque antes de Davi se esconder naquela caverna, Davi já estava escondido no esconderijo do Altíssimo. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Primeiro, porque é a sombra do Altíssimo, ou seja, nada pode superar o Deus que nós servimos, nada pode impedir o agir de Deus na nossa vida. A sombra do Onipotente, por quê? Porque no nosso Deus está todo o poder e toda a autoridade. Não há quem possa parar o agir de Deus na minha e na sua vida. Mas nós temos que fazer dele o nosso esconderijo. Então, antes de Davi se esconder na caverna, Davi já estava escondido em Deus. Davi já estava debaixo das asas do Onipotente. Então faça do Senhor o seu refúgio. Pessoas fazem do seu refúgio as bebidas, as drogas, as orgias, de menos o Senhor. E só vão afundando, só vão naufragando. Mas quando fazem do Senhor o seu escudo e a sua fortaleza, a Bíblia diz que podem se levantar 11.000 demônios, 1.000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque está guardado debaixo das asas do Altíssimo. Então faça no Senhor o seu refúgio. Aí a Bíblia diz então que Davi, quando ele entra naquela caverna, quando seu pai, a sua mãe, os seus irmãos sabem que Davi está ali, a Bíblia diz que eles descem para lá. E a Bíblia diz que quando Davi está ali, ele encontra pessoas angustiadas, ele encontra pessoas endividadas, ele encontra pessoas desgostosas, ele encontra homens problemáticos, ele encontra pessoas que aos olhos humanos eram rejeitados pela sociedade.
pessoas ali, meu irmão, minha irmã, que quem olhava estava como Davi, não tem mais jeito. Mas mesmo na caverna, Davi foi a solução para mudar a vida de pessoas destruídas. Mesmo em meio à situação, Davi entendeu: eu sou um instrumento de Deus nessa terra. Eu não sou qualquer um, você não é qualquer um, você é escolhido, escolhida de Deus para fazer a diferença nessa terra. O próprio Senhor Jesus disse que nós somos o sal dessa terra. Nós somos chamados para colocar gosto, para dar gosto na vida das pessoas, para as pessoas olharem e dizer: olha, vale a pena servir a Deus, o Deus que esse homem, que essa mulher, que esse jovem está servindo. Vale a pena. E Jesus disse que nós somos também a luz deste mundo. Nós somos a luz, nós somos chamados para levar luz aonde há trevas, para levar paz aonde há guerra, para levar refrigério aonde há aperto, aonde há angústia. Então Davi entendeu que com o Senhor ele era capaz de mudar o ambiente aonde ele estava. Este poder está sobre a sua vida. Este poder está sobre a nossa vida. Mas o que nós temos feito com este poder? Com este poder. Nós temos o poder de transformar aquilo que é maldição em bênção. Mas também temos o poder, se não vigiarmos, de transformar aquilo que é bênção em maldição. A Bíblia diz então que Davi ele entendeu que mesmo naquela situação ele tinha o poder de influenciar vidas. Então a nossa vida, nós decidimos se nós vamos influenciar ou se nós vamos ser influenciados. A pessoa que é uma pessoa influenciadora, todo mundo quer estar perto. E a pessoa que é influenciada é igual Maria vai com as outras. Ah, se o fulano está fazendo, também vou fazer. Se o meu filho fez, também vou fazer. Ah, se o fulano pecou, também vou pecar. Então se o fulano for para o inferno, também vai. Pronto. É simples assim. Então uma pessoa influenciadora, ela tem uma identidade. Ela tem uma identidade. Agora uma pessoa influenciada é uma pessoa sem rumo. É uma pessoa sem direção. É uma pessoa que qualquer caminho ela entra. Qualquer coisa que apresentar para ela, ela pega para si. Sem saber se vai ser bom ou ruim, ela pega. Pessoas influenciadas. Então Davi foi um homem que influenciou, que motivou, que incentivou, que passou fé. Davi passou algo para aqueles homens, que eles se tornaram nos valentes de Davi. Nos valentes de Davi. Então nós somos chamados para ser
influenciadores. O maior influenciador, o maior exemplo de influenciador foi Jesus Cristo. A Bíblia diz que mesmo Jesus, quando foi pego, foi traído, a Bíblia diz que não tinha, aqueles que Jesus influenciava não tinha como não ver a marca de Jesus nas pessoas. Então o influenciador, ele deixa uma marca em alguém, uma marca que identifica por quem a pessoa está sendo influenciada. Lá está Pedro observando Jesus. Pedro entra numa fogueira, de repente as pessoas em volta começam a dizer: opa, eu te conheço, você andava com ele. Pedro: não conheço. Ele disse: não, o seu modo de falar te denuncia, o teu modo de andar te denuncia, o teu modo de vestir te denuncia que você andava com ele. Então o nosso maior exemplo de influência é Jesus. E Jesus disse: sede meus imitadores, como filhos de Deus. Então quando nós imitamos o Senhor, nós somos influenciadores do reino de Deus. Só que muitas pessoas não querem influenciar, porque influenciar dá trabalho, e tem gente que não quer trabalhar. Influenciar gasta tempo, e tem gente que não quer gastar tempo. Na verdade, com Deus você não gasta, você aproveita tempo com as coisas de Deus. Aí a Bíblia diz que Davi, então, ele soube que a sua família estava lá. E a Bíblia diz que quando Davi avista a sua família, quando Davi vê os seus irmãos, vê o seu pai e a sua mãe, Davi antemão, ele pega o seu pai, a sua mãe e os seus, e vai até a cidade de Moabe. E pergunta para o rei de Moabe: deixe o meu pai e a minha mãe estarem aqui, até que eu saiba o que Deus há de fazer por mim. Olha Davi dizendo: o que Deus há de fazer por mim. Davi estava declarando: eu posso estar na caverna, mas a minha vida está nas mãos do Senhor. Eu posso estar sendo perseguido, mas o Senhor está comigo. Eu posso estar sendo afugentado, mas a mão de Deus me guia por onde eu andar. Aleluia, Deus. Mas a Bíblia diz que Davi, ele se preocupa com a sua família. Mesmo com problemas, ele se preocupa com a sua família. Mesmo sendo perseguido, ele se preocupa com a sua família. A nossa família é um bem precioso do Senhor. Davi, ele pegou a família dele e levou para Moabe, para que ela ficasse segura em Moabe, para proteger a sua família. Porque Davi temia: se Saul me encontra nesta caverna, se Saul me encontrar, certamente ele me matará. E se a minha família estiver junto,
automaticamente a minha família será atingida. A minha família será prejudicada. Então, como levar a nossa família para um lugar seguro? É colocar nas mãos daquele que nos segura. É colocar nas mãos de Deus. É orar pela nossa casa. É orar pela nossa família. E entender que aquela caverna, aquele momento, era o momento de Davi. Você não deve levar problema para a sua família, tem que levar solução, tem que levar bênção. Às vezes nós estamos passando por um problema que começa a dividir com toda a nossa família, e sabemos, meu irmão, que nem todo mundo tem estrutura para passar o que você passa. Nem todo mundo tem estrutura para ouvir o que você ouviu. Então, enquanto você ouve, você tem que, guarda. Tem coisas, meu, que Davi disse: até que eu saiba o que o Senhor há de fazer comigo. Tem coisas que você tem que entregar só para Deus, meu irmão. É só para Deus. Então Davi protegeu a sua família. Então proteja a sua família. Está passando pela caverna, mas proteja a sua família. Guarda a sua família. Olha o que a Bíblia vai dizer, Paulo, falando com Timóteo: se alguém não cuida dos seus, falando dos seus, aparentando. Mas aí Paulo resume: aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua família, é pior. Ele falou que é igual, não, ele falou: é pior que o incrédulo. Negou a fé. Negou a fé. E é pior que o incrédulo, pior que o infiel. Olha a importância de cuidarmos da nossa casa. Olha a importância de cuidarmos da nossa família. Paulo disse: aquele que não cuida da sua casa, como vai cuidar das coisas do céu? Como vai cuidar das coisas do Senhor? Eu conheci um pastor que ele ficou tão empolgado, essa é a palavra, tão empolgado, só que foi igual Saul, o poder começou a subir para a cabeça. Ele queria fazer tudo na casa de Deus, e a família dele, desmoronou. Sabe o que aconteceu? Perdeu a família. Perdeu a família. Porque se preocupou demais. Não que você não tenha que se preocupar, não que você não tenha que fazer, mas como diz um ditado, não adianta descobrir um santo para cobrir outro. Esse é um ditado que tem por aí. Mas trocando miúdo, que vai adiantar eu me matar, eu me esforçar, eu querer fazer e não cuidar.
não orientar os meus. Eu querer evangelizar os outros e não evangelizar a minha casa. Eu convidar os outros para vir para a igreja e não convidar os que vêm, os da minha casa. Não, mas eu já convidei. Continua convidando. Continua convidando. A Bíblia diz: batei, batei e abri-se-vos-á. O crente, meu irmão, ele tem que ser de conchato mesmo. Tem que ser de conchato. Pulando é chato, não. Tem que ser. Porque isso vai aguçar. Por que você está dando de chão para a igreja? Uma hora Deus pega ele, uma hora Deus pega ela. E nisso você vai cobrindo de oração. Vai cobrindo de oração. Já cobri, está aí. Cobriu um santo de oração. Descobriu os santos de oração e cobrimos. Temos que orar por todos, mas principalmente, como diz Paulo, principalmente os da nossa família. Os da nossa família. Para finalizar, olha o que a Bíblia vai dizer. Porém, o profeta Gade, depois que Davi trouxe-os perante os moabitas, ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Olha para você ver. Antes era uma caverna, cheia de gente problemática. De repente Davi transformou aquele lugar num lugar forte. Transformou aquele lugar num lugar forte. Aquilo que não me mata me fortalece. Ou seja, você tem poder de mesmo numa caverna se fortalecer. Por quê? Porque Deus está contigo. Porque Deus está conosco. Obrigada, meu Senhor. É isso que Davi entendeu. Aí a Bíblia diz então que o profeta Gade olha para Davi e diz: Davi, porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Não fiques neste lugar. Repita, não fiques neste lugar. Ou seja, o lugar agora é forte. Mas Davi que estava acomodado. Era um lugar forte, mas ainda era uma caverna. Então o profeta: não fiques neste lugar. Ou seja, a caverna é apenas um lugar de preparo, um lugar de treinamento, e não um lugar para se acomodar. Ou seja, não aceite nada menor se você serve um Deus que é grande. Aleluia, Deus. Não se acostume com migalhas, sabendo que você tem um Deus que é grande. Só que entenda uma coisa: Deus só opera algo a partir daquilo que eu tenho para apresentar para Ele. Tem gente que quer que Deus faça um milagre e Ele não faz nada. Ele quer que Deus eu quero comprar algo. Vou lá na concessionária sem um centavo no bolso e vou comprar um carro. Vou lá na imobiliária sem um centavo no bolso, vou comprar uma casa. Vai vendo. É assim não, meu irmão.
começar um grande negócio, vai começar com zero, ou vai se lascar. A viúva, o profeta disse: mulher, o que tenho eu contigo? Mas meu marido, teu servo, morreu, agora vem os credores, quer levar os meus 2 filhos. Mulher, o que você tem na sua casa? Eu tenho um pouquinho de azeite. Então é isso que Deus precisa. Que tenha algo. Do nada. É a mesma coisa, o copo vazio. O copo vazio. Deus, eu estou com sede. O copo estava cheio, eu bebi a água toda. E agora? Se eu tivesse guardado para daqui a pouco, eu bebia mais. Mas eu, torrei tudo. É a pessoa que Deus, ele escancara. Aí a pessoa, como diz, né, esbanja. Quando pensa que não, acabou tudo. E para Deus continuar fazendo milagre? Não tem como. Eu me lembro que os momentos que eu estava parado, eu não estava à toa, eu estava parado. Eu estava descansando no Senhor. Eu sendo fiel a Deus, Mas chegou uma hora que a fonte começou a secar, porque eu tinha que pagar a conta daqui, conta dali. Eu falo: Deus, eu quero continuar sendo fiel à obra do Senhor. Mas se o Senhor não abrir as portas, não tem como. Porque do nada vai sair nada. Sempre que eu fazia essas orações, Deus sempre abria a porta. Não secava. Não secava. Como não tem secado. Mas eles chamam o quê? Deus nos chama o quê? A administrar. A Bíblia ela tem lições de administração. A gente não tem. A gente se apega a muitas histórias de milagre. Aquela mulher, imagina se ela espera gastar todo o azeite e vai atrás do profeta. O que você tem na sua casa? Não tem nada. Depois não tem nada, então não posso fazer nada. A mulher ela estava catando. Ela mesmo falou: eu estou catando os últimos gravetos, tem um pouquinho de farinha lá em casa, vou fazer um bolo, vou comer e vou esperar a morte chegar. Não, meu filho, tinha um pouquinho de farinha na panela. O profeta falou: então fica sabendo, vai lá, pega os gravetos, faz o bolo, traz o primeiro pedaço para mim, mas você pode ter certeza que a farinha na panela não vai faltar, o azeite não vai faltar, não vai faltar. E Deus sustentou aquela mulher. Como Deus sustenta. Mas entenda uma coisa. Nós não podemos o quê? Nos acomodar. Deus tem mais. Deus quer te usar mais. Deus quer me usar. Deus quer nos usar mais. Mas se nós ficarmos acomodados, nós não podemos aceitar. É aquilo que eu disse. Se Deus deu, condições para que ampliássemos, se Deus deu cadeira, se Deus deu mesa de som, se Deus deu, enfim, instrumento, pode ter certeza, Deus quer fazer algo, mas Ele precisa que nós venhamos a buscar o azeite para apresentar. Colocar em oração,
começar a fazer aquilo que Deus quer que nós venhamos fazer. Se eu não convidar ninguém para vir na igreja, ela vai continuar assim. Se eu não evangelizar, seja no tempo que eu tiver, seja no meu trabalho, seja na escola, seja na rua, se eu não evangelizar, não tem como. Então nós temos que, como diz por aí, arregaçar as mangas. Fazer a obra, como eu já disse, fazer a obra de um evangelista. Não acomodar. Não aceitar, eu não posso, nem nós não podemos aceitar, mas principalmente eu não posso aceitar. Nós reformamos, fazer e a igreja fica vazia. A igreja não está vazia, mas ela, se as cadeiras estão ali, se elas estão aqui, é porque elas têm utilidade. Para que você compra a carteira? Para pôr o quê? Documento, dinheiro. Hoje tem banco, mas para que você abre uma conta? Para falar que você tem uma conta? Não, para pôr dinheiro nela. Para que existe cadeira? Para sentar. Para que existe instrumento? Para tocar. Então vamos orar. Vamos orar para que Deus envie pessoas. Vamos evangelizar. Vamos pedir a Deus, se não nos der o dom para tocar, para Deus levantar o tocador, e aí vai. E pedir a Deus estratégia. Porque Deus dá. Amém? Amém. Coloque-se de pé no seu lugar. Então Gad falou com Davi, Deus falou através do profeta: não fiques neste lugar. Ou seja, aqui você foi treinado, Davi. Você treinou homens, você preparou um exército, mas a guerra é lá fora. Nós estamos aqui, estamos sendo ministrados, estamos recebendo algo de Deus, mas a guerra é lá fora. A guerra é lá fora. Amém? Feche os seus olhos. Queria que as japonesas